Olá, oitavo ano, tudo bem? Então, hoje nós vamos fazer aula somente de exercícios referente a orações coordenadas, né? Que foi da nossa última aula. E eu tinha dito para vocês que eu ia vir com exercícios, perfeito? Então vamos lá, prestem atenção para fixar esse conteúdo aí. Pessoal, vamos dar andamento aí na nossa aula de hoje, que trata somente de exercícios, né? Eu tinha dito no vídeo anterior que viria com essa aula só de exemplos, né? De orações que eram para a gente poder ter um pouco mais de noção, porque as orações é bom a gente praticar. Então, vamos para o primeiro exercício. O primeiro exercício diz que tem algumas frases, e nessas frases vamos achar essas conjunções e fazer a classificação dessas conjunções, tá bom? Então vamos lá na primeira frase, diz assim: eu não vou comer hambúrguer, nem tomar refrigerante. Então, qual é a conjunção nessa frase? Nessa frase, a conjunção é o nem. E aí eu preciso contextualizar, né, essa conjunção na minha frase. Então eu digo assim: eu não vou comer hambúrguer e nem tomar refrigerante. Então eu não vou fazer uma coisa, né? Também não vou fazer outra. Então, é uma ideia que está somando, né? Apesar de ser uma soma negativa, de ela não vai fazer, né? Não vai comer e não vai beber refrigerante, é uma soma, né? Porque ela não está fazendo uma coisa e nem vai fazer outra. Então, soma as ideias. Vocês vão lembrar que naquela aula de explicativa das conjunções, eu dei aquele macetinho para vocês, ó. Mais com mais é igual a mais. Menos com menos é igual a mais. É igual a mais. E o mais com menos é igual a menos, né? Para a gente achar o que é aditivo e o que é adversativo, né? As aditivas são essas aqui do mais e a adversativa é essa do menos, que é a ideia oposta, né? No caso aqui do não vou comer hambúrguer, nem vou beber refrigerante, é negativo nas duas. Perfeito? Negativo nas duas é igual a soma. Se é igual a soma, ela é aditiva. Então, vocês precisam lembrar também desse macetezinho que facilita, tá bom? Na de baixo, eu queria ficar no litoral, mas tenho que trabalhar amanhã. A conjunção aqui é a conjunção mais. Ó, ela queria ficar, mas ela tem que trabalhar. É uma ideia oposta, né? Ela quer ficar, porém não pode. Então, nesse caso, se a ideia é oposta, ela é adversativa. Irei de avião ou pegarei um ônibus. A nossa conjunção é o ou. Ou ela vai de avião ou ela vai de ônibus. Então, ela está alternando, né, o que ela vai. Ou ela vai de uma coisa ou ela vai de outra. Alternando é uma conjunção alternativa. Ficou doente. Por isso, ó, a nossa conjunção aqui, ó, não comparecerá à reunião. Ela está doente. Portanto, não vai a tal lugar, nesse caso a reunião. Então, ela está o quê? Concluindo, né? Que ela não vai à reunião porque ela está doente. Se ela está concluindo, a conjunção ela é conclusiva. O que eu fiz aqui? Por isso aqui, vou botar para cá. Conclusiva. Ela estava comemorando porque foi aprovada, ó. Porque é a minha conjunção, né? Então, qual foi o motivo da comemoração? Ela foi aprovada, né? Então, ela está explicando o porquê que ela está comemorando. Ela está comemorando porque ela foi aprovada. Se ela está explicando, a conjunção ela é explicativa. Deixa eu ver se cabe aqui embaixo. Ó, explicativo. Então, o que vocês precisam lembrar, né, das conjunções e fazer a relação delas com os seus respectivos nomes, as suas respectivas ideias. Eu só não posso esquecer que eu tenho conjunções aditivas que podem exercer papéis de adversativas
né? E também o pois, que pode ter duas classificações, conclusivo e explicativo. Então, você tem duas formas, né, de classificar essas conjunções. Decorando aquela tabela e decorando as regras as regras e as exceções, ou, né, fazendo a interpretação do sentido da conjunção na frase. Então, vamos fazer mais um exercício. Aqui nosso gabarito, ó, o nem é aditivo mais adversativo, o ou alternativo, por isso conclusivo e o porquê explicativo, tá? No nosso gabarito. Aqui vamos correlacionar, né? Vamos correlacionar as orações aí embaixo com os respectivos números aí em cima. O 1 vai ser conclusivo, 2 vai ser explicativo, 3 aditivo, 4 é a oração assindética, que é aquela que não leva a conjunção, né? A 5 adversativa e a 6 alternativa. Então, vamos lá, vamos para a primeira. Viajamos muito e chegamos exaustos. Então, aqui nessa aqui, ó, e chegamos exaustos, é o que? Eu tenho uma conjunção, ó, a conjunção é viajei muito e cheguei cansado, né? Cheguei exausto. Então, aí é uma ideia o quê? De soma, porque apesar de ser viajar muito, né? Ele viajou muito e chegou cansado. Algumas pessoas podem até pensar o seguinte: ah, professora, mas viajar muito é bom, mas não dentro desse contexto. Aí é uma viagem só, né? Não é uma questão de viajar muito e viajar várias vezes. Ele viajou, naquela viagem que ele fez, ele foi uma viagem longa, né? E aí ele chegou cansado. Então aí é uma ideia de soma. Se a ideia de soma ela é, ó, aditiva, número 3. Eu vou pôr aqui do lado para não ficar muito apertado ali. Na de baixo, conseguimos obter um ótimo resultado, pois, ó, essa é a nossa oração, pois nos esforçamos bastante. E aí? Bem, conseguiu um ótimo resultado. Por quê? Porque se esforçou, né? Então, ele está explicando. Se ele está explicando, é uma oração explicativa. A explicativa é a número 2. E lembre do pois. Pois antes do verbo, ó, ele está antes. É explicativo. Pois depois do verbo é conclusivo. Na terceira, ou tentas se qualificar melhor ou serás demitido. Tanto a primeira quanto a segunda oração é a mesma, né? É o ou, ó. Ou ela se qualifica mais ou ela será demitida. Tá dando aí, né, uma ideia o quê? De alternância. Ou ela faz uma coisa ou ela faz outra. Nesse caso, o número 6. Na de baixo. Não fomos ao aniversário, porém trouxemos o presente. Então, a oração é essa aqui, ó, porém trouxemos o presente. E aí, uma ideia de que ela foi ao aniversário, mas não trouxe o presente, né? Uma ideia de adversativa, uma ideia contrária. Ela, teoricamente, se eu vou ao aniversário, eu tenho que levar presente, né? Essa aí é a teoria. Quem vai ao aniversário leva presente. Nesse caso, ela foi e não levou. Uma ideia ao contrário, uma ideia de adversativa. Então, o número 5. Eu vou ter que apagar a nossa canetinha, pessoal, porque senão não vai dar para vocês lerem as de baixo, né? Ou dá. Ó, Sérgio foi bom filho, logo será um bom pai. Então, a nossa oração é essa aqui, ó, logo será um bom pai. Nesse caso, o logo é a minha conjunção, que é uma conjunção, né, conclusiva. Ele foi um bom filho, portanto, será um bom pai. É uma ideia de conclusão. Número 1. A de baixo, os anos passavam, a responsabilidade crescia. A oração é a responsabilidade crescia. Percebam que nessa oração não há conjunção. Se não há conjunção, ela é assintética. Número 4, né? Número 4. Ok? Deu para entender? Vamos conferir o gabarito aqui melhor, que fica melhor de vocês enxergarem, ó. O E da primeira, né? É aditivo, o pois na segunda é explicativo, o ou é alternativo, o porém é adversativo, o logo é conclusivo e a responsabilidade crescia não tem conjunção, portanto, ele é assindético,
tá bom? Vamos para o próximo. Olha o próximo aí. O que eu quero aí? Eu vou circular a conjunção e vocês vão classificar para mim, tá? A conjunção é essa aqui, ó. Mais, esse aqui, ó. Eita, foi esse mais aqui. A preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe. É preciso respeitá-la. E aí? Qual a classificação desse mais? A preguiça é uma mãe, é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe, né? E aí? É uma ideia oposta, portanto, ele é adversativo, né? O que ele fala aí? Primeiro ele diz, né, que a preguiça é a mãe de todos os vícios. Aí ele continua, mas uma mãe é uma mãe e é precioso. Então é uma coisa negativa, porque a preguiça é a mãe de todos, é uma coisa negativa. E ser mãe, né, que a mãe é uma coisa preciosa, tem que respeitar, uma coisa positiva. Tem uma ideia oposta. Então esse mais ele é adversativo. Olha aí o nosso gabarito, adversativo. Vamos para mais uma, tá? Estamos finalizando aí. Eu vou circular e vocês vão classificar para mim, ó. Dentinho, eu tentei e tentei com você, mas eu simplesmente não consigo. Bem, não desista, sargento. Talvez você tenha um talento tardio. Então, eu quero esse E aqui do primeiro, tudo do primeiro quadrinho, tá? Ó, o E aqui e o mais aqui, embaixo. Ai, tô sem coordenação aqui. E o mais embaixo. E aí? Eu tentei e tentei. É o que esse? Tentei e tentei. Aditivo, né? Ele tá somando as ideias. Aditivo. Mas eu simplesmente não consegui. Então, aí dá uma ideia de que esse mais aqui? Oposto, né? Adversativo. Então, ele tentou e tentou, né? Coisa positiva, mas ele não conseguiu. E, teoricamente, era para ele ter conseguido, né? Então, já que ele não conseguiu, é uma ideia oposta. Perfeito? Vamos para a nossa última questão aqui. Gabarito, olha lá, o E, aditivo, e o mais adversativo. Então, eu tenho aqui, ó, estudamos, logo deveremos passar nos exames. A oração em destaque é o quê? A oração é essa aqui. Ai, voltei para o gabarito. Eu ia pegar a caneta. Ó, a oração em destaque é essa aqui, ó. Logo deveremos passar nos exames. Qual é a classificação dessa aí? Então, como é que vocês vão fazer? Primeiro passo é olhar a conjunção. Ó. A conjunção é logo, né? Que pertence a qual classificação? Já vou eliminar a E, né? Porque é assindética se não tivesse conjunção. E o logo tá aí, não pode ser assindética. Ela é explicativa, ela é adversativa, ela é aditiva, ela é conclusiva. Bem, vamos lá. Estudamos, logo deveremos passar no exame. Então, eu já sei que aí não é uma ideia de soma, né? Porque eu não está somando nada. Perfeito? Não está somando. Então, eu vou eliminar aditivo. Também não é uma ideia contrária, porque estudamos, logo deveremos passar. Também não é uma ideia contrária. Eu vou tirar a adversativa. Me sobra a explicativa, me sobra a conclusiva. E aí, tá explicando ou tá concluindo? Tá concluindo, né? A nossa resposta é a D. O logo é uma conjunção conclusiva, igual o portanto. Portanto, também é conclusivo, tá? Então, o gabarito é D de dado. Olha aí, ó, D de dado. Então, façam exercícios sobre orações, revejam as conjunções, que tudo dará certo na hora da prova. Mas vocês têm que parar, rever o quadro, né? Quem não anotou no caderno, volta no vídeo anterior lá, que eu explico orações coordenadas, pega aquele quadro que eu coloquei lá, põe no caderno, que aí fica mais tranquilo de vocês gravarem, tá bom? Então, um beijo e até a próxima aula, pessoal.